Fala torcedor rubro-negro. Trouxemos especialmente para vocês mais um corte para reagirmos em relação ao nosso Mengão malvadão. Nação, faça agora mesmo sua inscrição no canal, com isso, você fica informado em primeira mão de tudo do Mengão. Também ative o sino das notificações para saber de tudo rapidamente. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, vamos mostrar a força da maior torcida do mundo. Vamos lá para mais essa notícia. O Henrique é um dos jogadores mais importantes nessa era de vitórias do Flamengo iniciada em 2019. Um atleta que chegou como coadjuvante, virou protagonista naquele mesmo ano e que caiu definitivamente nas graças do torcedor rubro-negro. Mas o Flamengo ainda não conta com o Bruno Henrique em sua plenitude e ele tem ficado fora desses últimos jogos, gerando algumas especulações e preocupação nos torcedores do Flamengo. Mas há motivo para isso? Qual o futuro de Bruno Henrique para 2024? Dá para falar a respeito? Já é possível? Vamos tentar desenvolver esse tema nesse vídeo que tem o patrocínio. Muito bem, a situação é a seguinte: Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019, todo mundo se lembra, contratado ao Santos, uma negociação que quase melou, mas acabou acontecendo. Foi uma contratação a melhor que o Flamengo fez, se você pensar em custo-benefício. Foi um jogador que não custou tanto dinheiro, foi uma negociação que envolveu outros atletas. O Flamengo mandou o Gianluca emprestado, depois foi para o futebol francês, vendido para o Lyon. O Flamengo cedeu o Uribe adiante, e então não foi tão caro, e o retorno técnico absurdo. Tanto que ao final daquela temporada 2019, o Bruno Henrique ele foi promovido, digamos assim. Teve um contrato prorrogado, a multa foi lá para cima, né, a multa rescisória, e o Bruno Henrique, que hoje tem 32 anos, ele passou a ter um salário próximo ali do Gabigol, Arrascaeta, um dos maiores do elenco, com toda a justiça, inegavelmente. E ele continuou brilhando até a grave lesão sofrida há quase um ano, diante do Cuiabá, no Maracanã, que o afastou por cerca de 10 meses. Voltou recentemente agora, jogou uns minutinhos ali contra o Curitiba, mas depois não foi mais relacionado, não tem ficado no banco, e isso tem gerado especulações. O que eu apurei junto ao Flamengo é que, de fato, o departamento médico, embora não tenha se pronunciado publicamente, né, ele encara como normal. Tendinite, dores na região, algo normal. Por quê? Muito tempo de inatividade e atenção. Preste atenção nesse detalhe que às vezes a gente deixa passar. Ah, mas ele nem está jogando, mas ele está treinando. Ele está treinando. E ao voltar a fazer os movimentos, a voltar a treinar, a ter as atividades rotineiras, evidentemente, é natural que você tenha um efeito colateral, digamos assim, de uma longa paralisação, um longo período sem fazer aqueles movimentos, sem fazer as atividades físicas normais que exigem de um jogador como ele, de velocidade, muito rápido e tudo mais, força muito aquela região das articulações, joelho e tudo mais. Então, o departamento médico, de fato, considera como normal. Então, tem muita gente especulando, eu acho isso muito grave até. Jornalista, na minha opinião, não deve especular jamais, ainda mais em questões médicas. Nós não temos informações, nem que fôssemos médicos, sem examinar o atleta, ter acesso às informações, exames, etc., não teria como você falar nada a não ser especulação. Né? Um médico mesmo, você pergunta ao médico, o médico não examinou, não conhece o caso com profundidade, ele vai dizer, ó, pode ser isso, pode ser aquilo. Isso é uma especulação, uma possibilidade, porque ele não pode dar o diagnóstico sem examinar o paciente. Então, fiquemos, por enquanto, evidentemente, na expectativa de uma recuperação. Se adiante ele continuar fora mais tempo, aí pode ser que tenha alguma coisa mais grave. E aí nós voltaremos a falar a respeito, mas sempre com muita atenção, cuidado, sem sensacionalismo, sem forçar a barra. Então, por enquanto, o Bruno Henrique dentro de uma recuperação normal. Mas a questão não é essa. O futuro do Bruno Henrique ele é incerto no Flamengo por uma outra questão. O jogador que ele volte a atuar na sua plenitude, vamos imaginar que agora em maio ele volte a jogar regularmente, e em junho ele consiga ter um bom nível, não digo top, nível máximo dele, mas em junho. Ele terá mais ou menos um meio ano, seis meses aproximadamente. Para quê? Para mostrar um grande futebol, para renovar o contrato, aí já vai para 33 anos. Ou seja, da mesma maneira que o salário dele saltou em 2019, pode ocorrer, como já houve com Diego Ribas, Felipe Luiz, né, e outros jogadores, uma redução de salário. Será que o Flamengo vai renovar o contrato no mesmo patamar, para usar uma palavra que o Bruno Henrique popularizou aqui no Brasil, né, especialmente junto aos rubro-negros, anterior? Ou o Flamengo vai querer pagar menos? Porque isso também faz parte da trajetória do jogador. O salário sobe, ele se valoriza, aí ele não consegue as mesmas ofertas no mercado, aí renova por menos. É o que acontece com atletas que trabalham na Europa e vêm jogar no Brasil. Ele vem ganhar geralmente menos. A moeda não é o euro, a moeda é o real. Evidentemente, o poder aquisitivo, né, do euro é muito maior do que o do real. Então você muda um pouco o seu patamar. Ganham bem jogadores de grandes clubes, mas o cara tem que se ajustar.
Isso é normal. Você vai chegando na reta final de carreira, é normal. A não ser casos como o Cristiano Ronaldo, que foi lá para a Arábia Saudita e, claro, ganhando ainda mais do que ganhava na Europa, no Real Madrid, ou antes no Manchester United, ou mesmo no Juventus e no Sport, nos seus clubes anteriores. Então, a grande dúvida com relação ao Bruno Henrique é essa. A negociação para a renovação de contrato, as conversas, elas vão realmente se intensificar ao longo dos meses, mas o desempenho dele vai pautar essas negociações. E, mais ainda, vamos imaginar que o Flamengo ofereça a ele, imaginar, tá? Menos do que ele ganha. Olha, Bruno, você está mais velho, você não tem o mesmo desempenho, eu tenho para você isso aqui. E um contrato de 1 ano, e o jogador não queira. Será que ele vai conseguir um contrato melhor no mercado? Não que ele não mereça, que ele não jogue, mas pelo fato de já estar mais velho, pelo fato de ter uma lesão grave. Então, as respostas a essas perguntas só vão surgir no futuro, nos próximos meses, e tudo vai depender do desempenho do jogador. Mas, hoje, podemos afirmar que é um futuro incerto, é um futuro cercado de dúvidas, por conta da lesão. Tivesse ele conseguido jogar regularmente todo esse período, naturalmente o Bruno Henrique teria aí uma sequência normal, nós teríamos uma noção de como ele está se saindo, não teria a dúvida que é inerente a uma lesão tão grave, dúvidas com relação ao desempenho atlético, né, e consequentemente técnico. Então é hora de ter calma e esperar. E ao mesmo tempo, aí vai uma opinião minha, eu acho que pelo que ele já representou e representa para o Flamengo e para o torcedor rubro-negro, o Flamengo deve ser profissional na negociação, avaliando todos os aspectos, e ele também, mas ao mesmo tempo entender que trata-se de um jogador especial, um jogador que está na história do clube, um jogador que o torcedor não gostaria de ver com outra camisa. Não significa também dar tudo que o jogador pedir, se for uma pedida que não faça sentido, claro que não. É uma negociação profissional. Mas o Bruno Henrique merece digamos assim, um olhar especial. Primeiro, porque ele parou de jogar durante esse tempo todo, não foi por culpa dele, foi uma grave lesão, isso foi uma infelicidade. Segundo, porque é um jogador que já entregou tanto ao Flamengo que ele não pode ser tratado como um jogador que você negocia ali, vai embora, ninguém liga, não. É um jogador histórico do clube.